Olá, pessoal, tudo bem? A nossa conversa de hoje vai ser sobre as bonecas cholitas. Esse assunto não é um assunto simples, porque quando a gente fala de cholitas, a gente precisa fazer referência a um movimento social e a várias questões do feminino que estão envolvidas nessa simples bonequinha, inofensiva, coloridinha e aparentemente fofa. Quer dizer, aparentemente não, ela é fofa. Ela é fofa, mas quando a gente começa a destrinchar a história, a gente vai vendo que fofura não é o forte das cholitas quando esse é o assunto. Porque o que está por trás desse universo é uma grande luta social, um grande movimento por espaço que parte do feminino, que é um resultado de uma série de ações exploratórias do movimento colonizador, que não deu espaço para o pessoal que já vivia na região dos Andes, mais especificamente a Bolívia, o Equador, o Peru, que são lugares de referência para o nosso assunto. Então, falar sobre cholitas é algo que tem muito mais além do que se pode imaginar. Para começo de conversa, o termo chola é um termo que foi usado para as mulheres mestiças que ficaram marginalizadas no processo civilizatório, ou melhor, exploratório da América Latina, mais especificamente da América Espanhola. A chola, ela não é só uma mestiça, ela não é só uma mulher de polheira, como se chama a saia da chola. Ela é uma mulher que traz todo o espírito da ancestralidade andina, de povos que já habitavam a região da Bolívia milênios antes dos exploradores europeus chegarem. Então, é muito mais do que a gente possa imaginar. Só que com o tempo, como essas mulheres foram marginalizadas no processo de conquista dos europeus, elas acabaram ficando nos cantos da sociedade. E depois de um certo tempo, com muita luta e com muita força, e eu diria uma força feminina de peso, porque para mim as cholas são como colunas. Elas são fortes colunas que sustentam um templo de Pachamama. Elas são cultura, resistência, sabedoria, força, luta, sobrevivência e justiça. Justiça não só para o feminino, mas também justiça social. Depois que o Evo Morales subiu no poder, em 2006, o movimento das cholas levou uma coroação. Porque até então elas sempre existiram, sempre estiveram circulando entre as zonas rurais e urbanas dessa região, mas nunca elas tinham alcançado tanta repercussão social e tanta
visibilidade como após o governo do Morales. Porque daí elas passaram a transitar não apenas entre a zona rural e a zona urbana, e a zona rural considerando o campesinato, o movimento campesino, e a zona urbana considerando o comércio. Elas começaram a atingir outros espaços, outras esferas da sociedade, esferas transversais, se chama. E o que tem nessa esfera? O que a gente pode considerar nessa esfera? A gente considera o esporte, a gente considera lugares até então ocupados apenas pelos homens, como, por exemplo, a construção civil, a política e tantas outras que simplesmente as cholas foram arregaçando as mangas, pisando os pés e ganhando espaço. A cholita, além de tudo isso que eu já comentei aqui com vocês, ela traz uma natureza, um espírito, uma atmosfera de menina. Então, a gente pode dizer que a cholita é aquela, eu não diria mulher, mas eu diria aquela essência, porque é uma essência feminina, onde a gente vê a leveza, onde a gente vê a mulher brincalhona, sorridente, risonha, mais próxima do espírito da menina. E não significa que ela tenha que ser uma menina para ser chamada de cholita. Pode ser uma mulher mais velha, inclusive uma mulher idosa. Quando a gente vai pesquisar mulheres com essa natureza, tem um exemplo, por exemplo, tem um exemplo da Encarnación, a Encarnación Lazarte, que é o maior, um dos maiores expoentes da cultura andina, e ela lembra muito uma menina, inclusive na voz. É uma cantora de grande repercussão na Bolívia e em toda aquela região como considerando um todo. Quando a gente escuta ela cantar, a gente vê a essência da menina. E a gente vê essa menina nos olhos dela. Então, a cholita, ela não é apenas um diminutivo. Ela é também um modo de ser, um modo de existir. E isso é uma coisa muito, vamos dizer assim, adorável da gente perceber, da gente olhar e é tão delicado, tão surpreendente. É uma questão que é até difícil da gente explicar, por isso que eu fico falando e dando umas pausas, assim, porque tem um fenômeno que está acontecendo, aliás, que já vem acontecendo há um tempo, que é a, que são as cholitas lutadoras. Então são mulheres que lutam, que participam de uma luta livre. Então é uma luta livre encenada, com elementos de teatralidade e performance. E elas vão para a televisão, elas apresentam essas lutas para as pessoas. Virou uma atração. Então imagina você ver um monte de cholas com as saias com 7 camadas, 6, 7 camadas, voando, pulando, girando, jogando umas às outras no chão, numa luta totalmente orientada e bem
sistematizada numa técnica e você vê ali toda a presença da força feminina da chola acontecendo na sua frente, porque além dessa questão da menina, da força da terra, da Pachamama e de tudo isso que eu já falei aqui para vocês, existe também o domínio de uma força interior e de uma resistência e de uma braveza. As cholas são bravas. Elas têm uma coisa assim que você, antes de atacar, você vai pensar duas vezes se você vai fazer alguma coisa contra elas. Porque elas são muito fortes. É uma essência de força, é uma essência que considera um lado de menina, mas é uma essência de sabedoria, de arte, de conhecimento sobre as forças da terra, sobre a curanderia, a cura, o conhecimento das plantas, o conhecimento da natureza, do movimento natural do feminino como um todo. O parto, a morte, a sexualidade, as cholas, elas transitam por todo esse universo. Então, é muita coisa para a gente considerar. Com alegria corto el alfa cantando, ai bonita, ai que alegrarse. ¿Qué podemos hacer? Tomar chichita, hacer nuestro trabajo, cantar y ser alegre. Encarnación Lazarte.